Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Salmo 78, verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Louvado seja Deus! Estamos estudando educação e redenção. O tema desta semana, adoração, no contexto da educação. Hoje, segunda-feira, que os transmitissem a seus filhos. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber as notificações. E não se esqueça, ore por este canal. Preciso muito das suas orações. Bem querido, bem querida, estamos diante de uma temática também das mais interessantes, que relaciona educação com adoração e adoração com educação. Precisamos ser educados até para adorar e precisamos também ser educados com respeito à própria adoração. Bem, é importante salientar que na Bíblia existe um livro singular sobre adoração. Sabemos que adoração não significa somente cânticos, mas que os cânticos de louvores, eles são partes essenciais na adoração. E encontramos então um livro ímpar no Antigo Testamento chamado Salmo. A palavra Salmo significa justamente cântico de louvor. Não é à toa que as palavras dos Salmos parecem palavras muito bem escolhidas, porque de fato significam as orações, significam então letras de poema exaltando, glorificando o nome de Deus. Bem, no tempo de Davi, ele organizou a adoração e ele colocou então Asaf responsável ali por organizar as questões relacionadas ao cântico. E nós encontramos então os Salmos. Os Salmos eles tinham, como toda a Bíblia, como o restante do Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, os Salmos eles tinham um objetivo. O objetivo era louvar, engrandecer, exaltar o nome do Deus de Israel, mas que aquilo ficasse registrado para que fosse transmitido às gerações posteriores. A história do Deus de Israel, para que as novas gerações, elas pudessem então saber, elas pudessem conhecer o Deus de Israel e saber então tudo aquilo que os seus pais haviam então passado. Agora interessante, querida, que a Bíblia é um livro bem diferente de alguns livros de heróis da antiguidade. Bem, por que eu estou dizendo isso? Às vezes fazem muitas críticas à Bíblia, mas a Bíblia ela conta os acertos e as falhas daquelas pessoas que então compõem a sua história. E na realidade, quando estudamos a história de algum tipo de herói do passado, a gente então só encontra os acertos. As crônicas são escritas do ponto de vista de que aquele herói ou aquele semideus não pode falhar. Mas, no que diz respeito à palavra de Deus, nós encontramos Moisés falhando, nós encontramos Davi falhando, nós encontramos uma série de homens que foram homens de Deus, mas que, num certo momento, eles tiveram suas falhas. E o livro de Salmo, ele chama a atenção, justamente no Salmo 78, que essas lições deveriam ser passadas de geração para geração. Os acertos e os erros, para que eles não fizessem como os pais que erraram. Veja que coisa interessante. Deveria ser transmitido então de geração em geração. Isso é uma educação na adoração. Veja, queridos, mais ainda, o Salmo 78, de 6 a 17, diz que algumas lições objetivas deveriam ser aprendidas justamente pelas gerações posteriores. Uma dessas lições objetivas seria confiar em Deus. Eles precisavam confiar em Deus. Outra lição objetiva é que eles não se esquecessem dos feitos, dos milagres, das coisas que Deus realizou com os seus pais. Outra coisa interessante era que eles obedecessem, observassem os mandamentos de Deus. E por fim, que eles não fizessem igual aos erros dos pais. Que eles não errassem com Deus como no passado os pais erraram. Que maravilha, que coisa fantástica a didática de Deus para nos ensinar. E Ele nos ensina com cânticos, com louvores, com essa expressão maravilhosa e linda de Salmo. O Salmo que, sobretudo, também é profético. E nele encontramos muitos salmos
que estão remetendo ao Messias, como o Salmo 22 fala ali sobre o sofrimento de Jesus. Encontramos ali o Salmo também 23, que fala sobre o pastor que nos guia. Encontramos também ali sobre o Salmo 24, que é a entrada triunfal de Cristo nas mansões celestiais. Então, queridos, Deus nos transmite lições maravilhosas por meio do Salmo, para que então possamos passar de geração para geração. Acredito que você já entendeu a mensagem. Se você entendeu a mensagem, se é seu desejo estudar essas histórias, aprender e passar para novas gerações, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por toda a sua bondade, a sua graça, que é então apresentada nos Salmos. Nos ajuda a que possamos cumprir então a sua vontade e te adorar na tua beleza e na tua santidade, em nome de Jesus. Amém.